Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Vegetti critica empate do Vasco e pede mais atenção nos jogos de Copa. O Vasco estreou na Copa Sul-Americana com um empate fora de casa contra o Melgar, do Peru, e a equipe deixou o campo insatisfeita com o resultado. O capitão do time, Germán Vegetti, foi o principal destaque do jogo ao marcar 2 gols, mas lamentou os erros da equipe no fim da partida. Mesmo com a vantagem no placar, o Vasco cedeu o empate nos minutos finais, o que gerou frustração entre os jogadores. Vegetti demonstrou irritação com a falta de atenção da equipe nos momentos decisivos. Tivemos um resultado muito favorável, com 2 gols de vantagem, mas deixamos escapar. Precisamos estar mais ligados até o apito final, afirmou o atacante. Para o argentino, a equipe precisa entender que competições de mata-mata exigem um nível de concentração ainda maior do que o Campeonato Brasileiro. Ele ressaltou que partidas de Copa são mais intensas e que o time não pode repetir os mesmos erros. Copa é assim, não podemos dar margem para o adversário crescer. Faltou um pouco mais de experiência e atenção nos minutos finais, disse. Além do desempenho coletivo, Vegetti também destacou as dificuldades enfrentadas pelo Vasco com a altitude de Arequipa, que está a 2.300 metros acima do nível do mar. Ele afirmou que os jogadores sentiram os efeitos do ar rarefeito durante o jogo. O cansaço bate mais rápido, sentimos dificuldades em alguns momentos, mas isso não pode servir de desculpa. Mesmo com isso, fizemos um bom jogo, mas faltou concentração no final, explicou. Outro ponto polêmico foi o segundo gol do Melgar, que, segundo Vegetti, aconteceu após uma falta em Maurício Lemos. Ele demonstrou indignação com a arbitragem e a ausência de revisão do VAR. Foi uma falta claríssima no nosso zagueiro. Infelizmente, o árbitro não marcou e o VAR também não chamou. São lances que mudam o jogo, criticou. Felipe Coutinho, que também estava em campo, fez coro às reclamações do capitão vascaíno. O meio-campista reforçou a insatisfação da equipe com a decisão da arbitragem. Todos vimos que foi falta. Esses detalhes fazem muita diferença em um jogo tão equilibrado, disse Coutinho. Agora, o Vasco precisa virar a chave rapidamente para se preparar para a sequência da temporada. O time já tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. A delegação não retornará ao Rio de Janeiro, seguindo diretamente do Peru para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians. A partida será realizada na Neoquímica Arena, às 18h30. Vegetti enfatizou que a equipe precisa aprender com os erros cometidos na estreia da Sul-Americana para evitar novos tropeços no torneio e também no Brasileirão. Agora é levantar a cabeça e buscar os 3 pontos em casa. Esse empate serve de aprendizado para os próximos desafios, afirmou. A torcida vascaína, apesar do empate, reconheceu o esforço da equipe e a boa atuação de Vegetti, que segue como uma das principais referências do time. O técnico Ramon Dias também comentou sobre o resultado e reforçou a necessidade de mais consistência nos minutos finais das partidas. Faltou segurar melhor a vantagem, mas vamos trabalhar para corrigir esses detalhes e evoluir na competição, declarou o treinador. Com um ponto conquistado fora de casa, o Vasco agora foca na recuperação dentro do grupo da Sul-Americana, precisando vencer seus jogos como mandante. A equipe contará com o apoio da torcida em São Januário para a próxima rodada do torneio continental. Vegetti segue como líder dentro e fora de campo, cobrando melhores desempenhos da equipe e mostrando inconformismo com erros que custaram a vitória. A estreia na competição não foi como o Vasco esperava, mas o time ainda tem chances de se recuperar e buscar a classificação para a próxima fase. Com a Sul-Americana em segundo plano por enquanto, o foco agora é o Brasileirão, onde o Vasco busca um bom começo para evitar dificuldades ao longo da temporada. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Léo Jardim critica a postura do Vasco e questiona decisões de Carille.
O empate do Vasco contra o Melgar na estreia da Sul-Americana gerou reações fortes dentro e fora do elenco. Um dos mais indignados com o resultado foi Léo Jardim, que não poupou críticas ao técnico Fábio Carille. Após a partida, Léo deixou claro que, na sua visão, o Vasco recuou demais sem necessidade. Ele afirmou que a equipe tinha o jogo nas mãos e que as mudanças do treinador acabaram contribuindo para o empate do time peruano. A vitória estava garantida. Não tinha necessidade de recuar tanto o time. Demos espaço para o adversário crescer no jogo e sofremos as consequências disso, disparou. O goleiro destacou que o Vasco vinha bem na partida até a segunda metade do segundo tempo, quando começou a mudar a postura em campo. Para ele, foi um erro estratégico que custou 2 pontos importantes. Não dá para ser um time retraqueiro desse jeito. Um clube como o Vasco tem que se impor, principalmente quando está vencendo. Se você convida o adversário para jogar, ele aceita, comentou. Léo também ressaltou que o futebol moderno exige equipes que saibam administrar o jogo sem necessariamente recuar tanto. Ele afirmou que a estratégia adotada por Carille prejudicou o Vasco e precisa ser revista. Você pode controlar um jogo sem precisar chamar o adversário para o seu campo. O Vasco tinha o domínio, 2 gols de vantagem, não precisava dessa mudança de postura, argumentou. A bronca do goleiro reflete o sentimento de parte da torcida, que também não gostou da forma como o time se comportou na reta final do jogo. Muitos vascaínos expressaram indignação nas redes sociais. Carille, por sua vez, justificou suas escolhas dizendo que a altitude de Arequipa dificultou o desempenho físico do time no segundo tempo. No entanto, Léo não aceitou essa explicação. A altitude pesa, claro, mas não pode ser desculpa para entregar um jogo que estava ganho. A preparação para esse tipo de situação tem que ser melhor, rebateu. Outro ponto destacado por Léo foi a mentalidade do time em competições de mata-mata. Ele afirmou que o Vasco precisa ter um espírito mais agressivo e competitivo para brigar por títulos. Jogo de Copa tem que ser jogado até o final. Não dá para desligar antes do apito. Se quer ser campeão, tem que ter mais atitude, disse. A análise do goleiro também chamou atenção para a necessidade de ajustes no elenco, especialmente no meio-campo e na defesa. Para ele, a equipe precisa de jogadores que mantenham o ritmo e evitem apagões como o que aconteceu contra o Melgar. O Vasco precisa de reforços, principalmente para assegurar esse tipo de resultado. Um time que quer brigar por títulos não pode permitir esse tipo de erro, destacou. Apesar das críticas, Léo reconheceu que a equipe tem potencial e elogiou alguns jogadores, como o Vegetti, que marcou 2 gols na partida. No entanto, ele voltou a reforçar que o estilo de jogo precisa ser mais agressivo. O Vegetti mostrou que é decisivo, mas ele precisa de um time que jogue para frente. Se recuar muito, fica difícil até para ele resolver sozinho, completou. Com a estreia na Sul-Americana marcada por um empate frustrante, o Vasco agora precisa recuperar os pontos perdidos em casa. O time já foca na próxima rodada do torneio e no Campeonato Brasileiro. O elenco segue viagem para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians no sábado. O duelo será um novo teste para Carille, que já começa a sofrer pressão por um desempenho mais convincente. A torcida, que esperava um Vasco mais dominante na Sul-Americana, cobra respostas e ajustes rápidos. A paciência com um estilo de jogo muito defensivo pode acabar cedo. Léo Jardim não foi o único a criticar e as opiniões dele refletem um sentimento crescente entre os torcedores. Para muitos, o Vasco precisa abandonar a mentalidade excessivamente cautelosa e buscar vitórias com mais autoridade. Resta saber se Carille levará essas críticas em consideração e mudará a abordagem nos próximos jogos. O confronto contra o Corinthians pode ser um bom termômetro para medir como a equipe reagirá após esse tropeço. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!